Olá, eu quero testemunhar um testemunho que meu pai me contou daquilo que aconteceu com ele quando ele era jovem e eu sou um bebê de 1 ano de idade. Meu pai, ele sempre foi um homem íntegro, né, trabalhador, né, empático, amigo, fiel, companheiro. Meu pai sempre foi isso aí. Quem conheceu meu pai sabe que eu estou falando a verdade, que ele é até muito mais do que eu estou falando. O que ele tinha um costume de sair do trabalho e ir para o barzinho, encontrar os amigos para conversar, brincar, contar piada, fazer gozação, rir, né? E numa dessa, ele partiu dele uma brincadeira, assim, uma gozação que para um colega. E esse colega se ofendeu com a brincadeira e guardou no coração, guardou a mágoa, sentimento, né? E jurou no coração que ia matar o meu pai, mas só que meu pai não sabia, ninguém sabia. E um certo dia meu pai, num mercadinho que era chamado de bolicho, fazendo compra com a família, colocou todos ele de coque, colocando os mantimentos tudo dentro do saco e amarrando. Chegou esse colega, sacou a arma e a queima-roupa e atirou no meu pai. Meu pai, naquele momento que ele atirou no meu pai deu um salto para cima, que para mim já era a mão de Deus, né? Para pegar de surpresa e ele conseguir dar um salto para cima, e só pode ser mão de Deus. E aí o tiro acertou o joelho dele e estraçalhou o joelho dele. Aí então que ele fugiu naquela hora, né? E meu pai foi para o hospital. E chegando lá no hospital, o médico falou que teria que cortar a perna do meu pai, que teria que amputar a perna do meu pai. Aí meu pai falou, não, não vai cortar minha perna não. Ele falou, mas se você quiser viver, você vai ter que cortar a sua perna. Aí meu pai não aceitou. Aí ele tinha um amigo muito, se não me engano, compadre, amigo, né? Que falou, não, você arruma a perna dele aí, porque se você cortar a perna dele, na época era meio assim, eu te mato, né? Falou pro médico, né? Então o médico operou o meu pai sob pressão, porque meu pai falou, minha perna você não corta, se você cortar minha perna, e todo o procedimento que ocorreu ali, da operação, foi junto com esse amigo dele, com arma, né, armado, para se cortasse a perna de meu pai, não sei, ia acontecer coisa pior ali. Ela na época era assim, né, era meio assim, meio faroeste. Aí que aconteceu, né? Tudo bem, foi feita a operação no meu pai, e aí, meu pai recuperando da perna, né? E o médico falou que ele não ia nunca mais andar, né? Que a perna ia ficar ali, né? Mas não ia andar mais, né? Aí os colegas dele, os amigos dele, fizeram uma moleta muito boa, com garra assim, que pegava né? Uma moleta especial, para que ele pudesse andar de muleta. E meu pai foi andar, né? Na hora que ele conseguiu já levantar, já poder já mexer mais, né? Aí ele começou a andar de muleta. E aí ele também já conseguiu voltar a trabalhar, né? Na época ele era telegrafista, né? Do correio. E ele começou a trabalhar. E num dia desse, ele voltando para casa, de muleta, ele encontrou um mendigo, um paralítico, rastejando na calçada, arrastando na calçada, andando rastando, né? Meu pai parou e ficou olhando aquilo ali, falou para ele, para o paralítico, quer experimentar minha muleta? Aí o paralítico, eu quero. Aí ele levantou na muleta e o paralítico ficou muito contente, pulou com a muleta para lá, pulou com a muleta para cá e ficou muito alegre com a muleta. Nossa, que muleta boa, né? E aí meu pai coçou a cabeça assim, né? Falou, e agora, né? Como que eu vou deixar esse paralítico arrastando aí, né? E
e eu saio de muleta numa boa. Aí o que meu pai fez? Falou para o paralítico, pode ficar com a minha muleta. Aí o paralítico falou, mas e o senhor, como que o senhor vai ficar? Falou, eu saio saltando aqui, vou escorando e eu me viro. Aí o paralítico saiu saltando com a muleta, saiu saltando. E meu pai saiu pulando, escorando na perna, pulando, encostando e foi até chegar em casa, né? E com isso ele começou a caminhar, a andar com a perna que estava ali praticamente só de enfeite. E ele começou a forçar a perna e começou a andar sem a muleta, escorando ali, forçando a perna aqui, forçando a perna ali. Eu só sei o seguinte, que meu pai voltou a andar e não dava nem para perceber que ele mancava um pouquinho. Só se falasse, se a pessoa observasse muito. Meu pai, Deus fez um milagre na perna do meu pai. Primeiro deu aquele livramento de morte e depois abençoou ele. E eu creio que foi no momento que ele entregou aquela muleta para o paralítico, que ele teve aquela compaixão do paralítico, que ele teve aquela empatia, colocou no lugar do paralítico, entregou aquela muleta, Deus abençoou ele. Então, quando meu pai me contou esse testemunho, eu fiquei tão impressionada, né? Porque eu já tinha aquilo, né, daquilo que eu já tinha presenciado da minha mãe, que profetizou sobre o Vale dos Ossos Secos e Deus fez um rebuliço na nossa vida. Aí meu pai me conta mais esse testemunho, né? Meu Deus, Deus é poderoso mesmo, né? Então me fortaleceu mais na minha fé. Por isso que eu falo, se hoje eu estou de pé, se eu estou aqui falando, é porque Deus é na minha vida, pela fé que eu assim, de ouvir aquilo que ele fez na nossa casa, na nossa família, dos livramentos, das coisas assim, que tem muito mais ainda, que que vale a pena servir esse Deus todo-poderoso, grandioso. Eu só tenho a agradecer a Deus, só tenho a agradecer a Ele e o seu Filho Jesus Cristo. Amém.